Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Saúdo a todos com a alegria da graça salvadora no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje estou aqui para falar em nome do Departamento de Educação Cristã, especialmente sobre um programa muito importante, que se chama Igreja em Grupos, PEN. Este programa foi estabelecido em abril de 1990 na Convenção Nacional da IELB. Por que foi estabelecido? Porque a igreja percebeu naquele momento a necessidade de incrementar o estudo da palavra de Deus, enfocando especialmente duas finalidades. A primeira, para aumentar o trabalho de evangelização, para que todos estivessem cientes da missão que todos os cristãos têm de levar o evangelho a todas as pessoas. E para que não ficasse apenas a palavra de Deus restrita entre os congregados, entre as quatro paredes da igreja. E o segundo ponto importante foi o crescimento da mordomia cristã, isto é, em outras palavras, a administração cristã da vida. Vida em todos os níveis e aspectos da vida dos cristãos. Então, isto é importantíssimo na vida da igreja. O que é a Igreja em Grupos PEN? A palavra PEN é Programa de Evangelização e Mordomia Cristã. Então, este é o foco, a grande causa que foi proposta para a igreja. Quais são os benefícios? E aí, quando nós percebermos os benefícios desse trabalho, todos nós vamos ser motivados para aderir a esse programa. Os benefícios do estudo em grupos PEN. Eu começo a citar alguns, nem todos é possível citar hoje, mas eu indico os principais. Primeiro, estudar a Bíblia sistematicamente. O que significa isso? Tomar um livro bíblico e estudá-lo inteiramente num ano. Ou uma série de doutrinas na sequência, como, por exemplo, alguns pontos principais do Catecismo Menor, ou outra série que nós podemos adotar. Então, este é o primeiro objetivo, primeira finalidade ou oportunidade importante no estudo em grupos. O segundo é aprofundar o conhecimento bíblico em geral, mesmo que não seja de forma sistemática, mas com temas avulsos também. Terceiro, acolher e evangelizar pessoas. Neste ponto, eu estou convidando o pastor Éder Piper Guns, nosso vice-presidente de expansão missionária, para se pronunciar. Ele está convidado para se pronunciar. Muito bem, obrigado, pastor Martinho, pela oportunidade. A todos vocês que nos acompanham através desse vídeo, que é falar um pouco da evangelização dentro do programa de evangelização e mordomia. Sabemos que os desafios de cada congregação são muitos. E diante desses desafios, o maior de todos é levar o amor de Jesus às outras pessoas. E o programa de evangelização e mordomia é uma grande oportunidade, através dos grupos de estudo, quando as famílias podem se reunir em grupos menores e convidar assim os seus vizinhos, amigos, familiares, para que mais e mais pessoas possam fazer parte desse grupo, conhecer a palavra de Deus e ali pela palavra então serem tocadas pelo Espírito Santo. O programa de evangelização e mordomia, quando usado nas congregações, tem sido uma excelente ferramenta. Você que tem oportunidade de usar esse programa, você que tem a oportunidade de usufruir desse programa, aproveite as oportunidades que Deus tem dado para você, para a sua congregação. Que Deus abençoe cada um de vocês no levar Cristo para todos. Agradeço ao pastor Éder pela sua manifestação, pela sua palavra importante nesse vídeo. Um outro ponto importante, uma outra oportunidade que se oferece é auxiliar pessoas a superar dúvidas. Quantas pessoas nos encontramos com muitas dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre princípios éticos da vida dos cristãos, enfim, sobre a vida toda do cristão diante de Deus. Então é um momento importante para auxiliar as pessoas a superar as dúvidas que surgem durante a sua vida. O outro ponto, oportunizar o diálogo cristão.
Nós vivemos numa época em que muitas pessoas vivem muito reclusas em si mesmas. Especialmente agora, nessa época de pandemia, muita gente reclusa nos seus lares e não há contato, não há diálogo, e isso é um problema muito sério. O diálogo cristão é muito importante para um ajudar ao outro, edificar ao outro. É a palavra de Deus que nós devemos nos edificar mutuamente. Um outro ponto importante agora é apoiar pessoas com dificuldades. Em todas as congregações, nós temos pessoas ou famílias que passam por maiores dificuldades. Como é importante este acolhimento, essa sinergia entre as pessoas na igreja para que cada um ajude ao outro a superar essas dificuldades. Promover a comunhão cristã. Esta comunhão cristã é um dos princípios, das finalidades da igreja cristã. Então, reunindo famílias, além de estudar a palavra de Deus, podem ter momentos especiais de confraternização, o que é muito necessário e saudável. Motivar a participação na congregação. Muitas pessoas, às vezes, pensam que basta ir uma vez ao culto ou 2 vezes ao culto por mês, mas nós precisamos entender que a vida do cristão na igreja é uma participação efetiva nas atividades da congregação. E esse grupo PEN também tem esse objetivo de levar as pessoas a compreender e prepará-las e motivá-las para esta integração na vida da congregação. Um outro ponto. A orientar e administrar cristãmente a vida. Cada um vai aprender no estudo da palavra, no diálogo, no aconselhamento, a administrar a sua vida cristã. Isto também se refere à motivação para ofertar para o reino de Deus na igreja. E o último ponto que eu aponto é orar e cantar em conjunto. Como é importante, a palavra de Deus nos aponta isto, como orar em conjunto. Deus promete até em Mateus 18, que se 2 ou 3 concordarem no que pedirem, Deus vai ouvir. Parece que Deus está dizendo como é importante vocês orarem em conjunto e cantar em conjunto louvor a Deus. Isto cria um clima muito bom e um relacionamento entre as pessoas e um relacionamento com Deus. Então essas são as oportunidades que eu estou apontando para o programa PEN nos nossos dias de hoje. Qual é a estrutura do PEN? Como funciona, como está organizado o PEN? Eu trago aqui um quadro onde nós trazemos a sequência dos responsáveis por esse trabalho. Claro que, acima de tudo, está a igreja. Depois temos o Departamento de Educação Cristã. E o Departamento de Educação Cristã tem um executivo, que se chama Vice-Presidente de Educação Cristã. E aí, no primeiro quadro, vocês podem ver DEC Vice-Presidente. Qual é a função do Vice-Presidente, juntamente com o DEC? É produzir material para esse trabalho. Estudos, orientações, orientar e treinar pessoas através de vídeos, de escritos, enfim, de reuniões, de congressos. Motivar as pessoas para se engajarem nesse trabalho tão importante do estudo da palavra e acompanhar o que está acontecendo na igreja. E, finalmente, avaliar, num trabalho de feedback, de avaliar e ver o que está acontecendo e o que pode ser melhorado e promover melhoras. Depois, temos os coordenadores distritais do PEN. Esses também têm uma função muito importante no seu distrito, que é incentivar as pessoas, as congregações, a implantarem o projeto, orientar esse trabalho, divulgar o caderno de estudos do PEN, o caderno que anualmente é produzido e oferecido à igreja, que traz estudos muito importantes. E só fazendo um pequeno parênteses, para este ano de 2021 nós temos o caderno com estudos importantes do livro de Tiago do Novo Testamento. E o coordenador também tem a função de acompanhar tudo o que está acontecendo no seu distrito. Tem também, depois dele, o coordenador ou a coordenação local da congregação, que também tem no seu âmbito da congregação
objetivos semelhantes. É incentivar na sua congregação a formação de grupos, de envolvimento das pessoas, de treinar as lideranças que vão conduzir os estudos em grupo, de coordenar esse trabalho em nível de paróquia, de congregação e acompanhar o que vai sendo desenvolvido e ajudar o andamento desse programa. Líder de grupo. Imagine uma congregação tem 3, 5, 7, 10, 12 grupos. Então, cada grupo deve ter um líder que seja o responsável para formar o grupo, para liderar o estudo, com auxílio do pastor e de outros, e convidar as pessoas para a formação do grupo e para a manutenção desse grupo e para que cresça este grupo. E este líder do grupo vai lidar com pessoas. Então tem no último quadro, pessoa, 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 pessoa. São pessoas que compõem um grupo. Estes devem ser incentivados para participar do grupo e estes também devem convidar as pessoas da sua vizinhança, colegas, enfim, pessoas do seu relacionamento, para que entendam a importância desse trabalho e sejam então trazidos para dentro do grupo para ouvirem e participarem do trabalho. Oferecer o lar, o seu próprio lar, para reuniões do grupo. Isto é muito importante, para que esses grupos tenham onde se reunirem para então fazer esse trabalho. É interessante perceber uma coisa olhando a palavra de Deus. Como em toda a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, a importância da família no trabalho da igreja. No Novo Testamento, Jesus ensinava nas casas, ministrando a pequenos grupos de pessoas. Os evangelhos estão repletos de relatos do ministério de Jesus nos lares. Apenas para citar alguns casos. Mateus 8,14. Jesus foi à casa de Pedro, onde ele curou a sogra de Pedro. Marcos 5. Ele foi junto com o chefe da sinagoga que convidou para ir à sua casa, onde ele ressuscitou a filha deste chefe da sinagoga. Lucas 7, versículo 36. Ele foi à casa do fariseu, onde aquela história onde apareceu a chamada pecadora que ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Então, em muitos momentos da palavra de Deus, nós encontramos o Senhor Jesus valorizando os lares, as casas. Grupos menores do Novo Testamento. Jesus enviou os 12 e os 70 mais tarde às casas. Vejam em Lucas 10 a expressão, orientando os 70. Ao entrares numa casa, ele os direciona para entrar, para visitar famílias e entrar na casa das famílias. Apesar de ministrar às multidões, Jesus concentrou especialmente seu trabalho no pequeno grupo dos discípulos, onde ele formou a liderança da igreja no Novo Testamento. Então, assim, os estudos em grupo também têm essa função de ministrar a essa gente que se reúne para despertar lideranças e para treinar lideranças e para, então, fazer o trabalho na igreja. A igreja primitiva, eu continuo acentuando a importância das reuniões nos lares. Muitas atividades eram feitas nas casas. Vejam só um exemplo. Paulo realizou muitas reuniões nos lares das famílias. Um exemplo, o lar de Áquila e Priscila, por exemplo. As casas foram a base da igreja de Éfeso e mais tarde de Roma, que nós encontramos os textos aí. A igreja de Laodiceia encontrava-se na casa de Ninfa. A igreja de Colossos reunia-se na casa de Filemon. E assim podemos encontrar outros exemplos na palavra de Deus no Novo Testamento. Bem, vocês viram como esse trabalho era feito no Novo Testamento e como a igreja avançou. Até o 3º século a igreja já tomou conta de praticamente todo o Império Romano. Todo o Império Romano estava ouvindo a palavra de Deus. Estudos bíblicos. E aí eu pergunto, qual é a melhor forma de abordagem dos temas de estudo? Existem muitas maneiras de transmitir a palavra de Deus. E para este trabalho de igreja em grupos PEN, a gente sugere um
um método mais adequado, eu digo assim, a forma mais adequada para estudo em grupos. Vocês percebem aí no quadro, a Bíblia está no centro. E tem, no lado, pastor e líder, com a palavra facilitadores. Estes são aqueles que não vão falar o tempo todo. Eles vão olhar a Bíblia, vão abrir a Bíblia e vão fazer um estudo praticamente de uma pessoa, um monólogo. Não, não é este o modelo. O modelo é as pessoas do grupo se colocarem em volta da palavra de Deus e todos focando a palavra de Deus e dialogando sobre a palavra de Deus e interagindo entre si, para que se forme um grupo liderado pelos facilitadores e assim vão realizando esse trabalho, para que toda pessoa tenha a oportunidade de perguntar, de dialogar, de contestar até, para que através da Bíblia se chegue à verdade. Então, este modelo é o mais adequado para os estudos em grupo. Algumas preliminares importantes. O preparo dos líderes de cada grupo. Primeiro, o líder precisa conhecer os participantes de seu grupo. Imaginem, ele convida familiares, famílias para um bairro e ele precisa conhecer quem são as pessoas. É muito importante conhecer as pessoas para, então, oferecer um estudo adequado para eles. Segundo, estudar o tema proposto antes da reunião. Orientado pelos pastores, e isto é importante, os pastores devem orientar as lideranças leigas para que eles estejam preparados para conduzir os estudos nos grupos. Terceiro, optar pela melhor abordagem para que haja compreensão, participação e vontade de voltar no próximo encontro. Isto é decisivo. ênfase a observar na organização e funcionamento de pequenos grupos. Esta questão eu quero apontar para o seguinte: o foco será sempre a salvação e o aperfeiçoamento da vida cristã. Este foco nunca deve se perder de vista. Segundo, o trabalho do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia, visa um discipulado amoroso. O espírito de amor dos dirigentes e participantes é o ingrediente para fazer com que um grupo de pessoas responda favoravelmente. A estrutura organizacional será apenas um meio auxiliar para o ministério de amor de Deus. O que deve ser transmitido para as pessoas que são convidadas para esses grupos, que lá vai se falar do amor de Deus e do amor cristão e de todo esse relacionamento amoroso entre as pessoas. Terceiro ponto, o poder de convencer ou converter ou de aperfeiçoar a vida cristã é do Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. E aí podemos dizer ainda que nunca pensemos que a nossa estratégia, nossa eloquência, nossa argumentação vai converter ou vai aperfeiçoar ninguém. Nós cremos que o poder vem de Deus, da ação do Espírito Santo através do Evangelho. E neste sentido temos que trabalhar e transmitir a vontade de Deus. Quero dizer ainda que os grupos têm a liberdade de se organizarem conforme as condições existentes. É claro que a coordenação nacional, os coordenadores distritais oferecem orientações e oferecem sugestões, mas as sugestões desses coordenadores podem ser consideradas sim e adotadas pelos grupos, mas cada grupo tem direito de estabelecer a sua organização local. Além dos estudos do caderno Igreja em Grupos PEN, cada grupo escolhe outros temas de estudo para continuar os estudos. Isso é muito importante. O apóstolo Pedro escreveu assim: porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Antes da conclusão desse trabalho, dessa exposição, eu convido o presidente, pastor Geraldo Valmir Schiller, nosso presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para se pronunciar a respeito do programa Igreja em Grupos PEN. Por favor, presidente, a palavra é sua. Obrigado, pastor Martinho, pelo convite para participar desse vídeo. Querido irmão, querida irmã,
eu quero apresentar para você 2 motivos para você fazer todo o empenho possível para que tenha estudos bíblicos na sua congregação e para que tenha estudo bíblico na sua casa. O primeiro argumento é que as estatísticas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil mostram com muita clareza, sem sombra de dúvidas, que os anos em que teve a maior participação em estudos bíblicos nas congregações, nos grupos de família, também foram os anos em que a igreja teve o maior crescimento, tanto quantitativo como qualitativo. Está comprovado pelas estatísticas que quando a igreja se reúne em grupos de estudo bíblico, há crescimento. E quando há crescimento, Deus é glorificado, porque pessoas são salvas. Aquelas pessoas que já fazem parte da igreja são firmadas nas Escrituras Sagradas, no caminho que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus, e outras pessoas são trazidas para a igreja de Cristo. E o segundo argumento, que na minha opinião é o mais importante, é que as Sagradas Escrituras, como o pastor Marquinhos já tem mostrado nesse vídeo, e eu quero enfatizar isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, enfatizam a importância do estudo da Palavra de Deus. Eu quero lembrar apenas 2 passagens do Novo Testamento. No grande comissionamento, no final do livro de Mateus, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer discípulos é levar pessoas a seguir o Mestre, seguir a disciplina do Mestre Jesus. E de que forma as pessoas vão seguir o Mestre? Quando elas conhecerem a Escritura. Quando elas conhecerem o que Deus revela na Escritura Sagrada. Por isso que Jesus conclui dizendo: e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E um dos ambientes mais propícios para ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado é no momento de um estudo bíblico, especialmente em pequenos grupos, em grupos familiares. E o segundo texto que eu quero mostrar para você é que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui agora eu tenho a nova tradução na linguagem de hoje, onde lemos assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E agora escute bem, querido irmão. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo o tipo de boas obras. Como é que nós vamos preparar os filhos e as filhas de Deus para que estejam prontos a fazer todo tipo de boas ações conforme Deus deseja? Através de um estudo aprofundado e continuado na Palavra de Deus. E para isso, os estudos bíblicos são muito importantes. Portanto, quero deixar para você, querido irmão, querida irmã, este convite e este desafio. Participe na sua congregação, na organização dos grupos de estudos bíblicos em família. Ajude o pastor, ajude a diretoria e motive outras pessoas a participar. Porque com toda certeza você vai crescer com isso, a sua congregação vai crescer com isso, a sua família vai crescer, o reino de Deus vai crescer. O nome de Deus vai ser honrado e glorificado. E pessoas serão firmadas na fé e outras serão trazidas à fé e muitos serão salvos por causa desse trabalho. Estudos bíblicos são de fundamental importância para a Igreja de Cristo. Obrigado, presidente Geraldo Valmir Schiller, presidente da IELB, pelas suas palavras de incentivo, de ânimo para esse trabalho de Igreja em Grupos PEN. Concluindo esse trabalho, eu aponto esses quadros. Cristo disse um dia para os discípulos e para todos os seus seguidores: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações,
batizando e ensinando-os em nome, daí ele fala adiante. Qual deve ser a nossa resposta? Depois de tanta graça de Deus para cada um de nós só temos uma resposta a dizer: nós vamos sim. E aí pedimos, Senhor, e eu peço que vocês acompanhem essa oração. Amado Deus e Senhor, obrigado porque nos chamaste para servirmos a Ti. Conduz e capacita-nos com Teu Espírito Santo para que Te sirvamos com dedicação, fervor e sabedoria que só Tu podes nos dar. Dá-nos a Tua bênção hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os conduza, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e vos anime a todos abraçar com muito entusiasmo esse programa Igreja em Grupos, igreja que promove o bem. Que Deus os abençoe. Amém.